Filha, existe algo sobre os homens que poucas mulheres realmente entendem. Muitas acreditam que um homem se apaixona quando recebe atenção, quando recebe carinho, quando recebe dedicação. Mas muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quanto mais uma mulher tenta agradar, mais o interesse dele diminui. E isso não acontece porque você não é suficiente. Acontece porque existe um ponto psicológico na mente masculina que quase ninguém ensina às mulheres. Um ponto que Afrodite sempre conheceu, o ponto do ego masculino. Quando esse ponto é despertado da forma certa, algo muda dentro dele. E muitas vezes é exatamente nesse momento que um homem começa a se apaixonar. Talvez você já tenha vivido isso, filha. No começo ele demonstra interesse. Ele procura, ele conversa. Ele demonstra curiosidade, mas depois algo muda. Ele fica mais distante, mais silencioso, menos presente. E muitas mulheres, nesse momento, acreditam que precisam fazer mais. Mais atenção, mais mensagens, mais explicações. Mas é exatamente nesse momento que muitas começam a perder valor sem perceber. Não porque amam demais, mas porque abandonam a própria postura. Filha, existe um erro silencioso que muitas mulheres cometem. Elas tentam convencer um homem a gostar delas. Tentam provar que são especiais. Tentam mostrar o quanto podem ser boas companheiras. E quanto mais tentam provar isso, mais o homem para de sentir o impulso de conquistar. Porque o ego masculino funciona de uma forma muito específica. Ele desperta quando existe conquista. Ele desperta quando existe desafio. Ele desperta quando existe admiração. Mas quando tudo já está entregue, o impulso masculino enfraquece. Filha, preste atenção nisso. O ego masculino não responde à pressão. Ele responde ao reconhecimento. Quando um homem sente que precisa conquistar o respeito de uma mulher, algo dentro dele desperta. Ele começa a querer provar valor, começa a querer impressionar, começa a querer mostrar quem ele é. E muitas vezes é exatamente esse movimento que faz o interesse crescer. Porque o ego masculino gosta de se sentir capaz. Capaz de conquistar, capaz de impressionar, capaz de despertar admiração. Afrodite sempre soube disso. Afrodite nunca ensinou mulheres a correr atrás de amor. Afrodite ensinou mulheres a se tornarem presença. A mulher que carrega a energia de Afrodite não implora atenção. Ela não disputa espaço. Ela não tenta convencer ninguém a ficar. Ela simplesmente ocupa o próprio lugar. E quando uma mulher ocupa o próprio lugar com segurança, algo muda na forma como ela é percebida. Os homens sentem, percebem, observam. E muitas vezes começam a desejar aquilo que antes parecia comum. Filha, o que desperta o ego masculino não é a submissão, é o respeito. Quando um homem percebe que aquela mulher tem presença, tem dignidade, tem valor próprio, algo muda na mente dele. Ele deixa de ver aquela mulher como alguém que precisa convencê-lo e começa a vê-la como alguém que precisa ser conquistado. E nesse momento o interesse cresce. A curiosidade cresce e muitas vezes o envolvimento começa a aparecer. Filha, existe algo que muitos homens não dizem, mas eles sentem. Um homem se apega quando ele sente que precisa conquistar algo que tem valor. Não algo fácil, não algo que se entrega sem esforço, algo que possui presença, algo que possui dignidade. Quando um homem percebe que aquela mulher tem vida própria, tem direção, tem limites, algo começa a despertar dentro dele. Ele começa a observar mais, começa a prestar mais atenção, começa a sentir curiosidade. E curiosidade é uma das portas da paixão. Mas existe um erro, filha. Um erro que muitas mulheres cometem sem perceber. Quando o homem se afasta um pouco, a mulher entra em ansiedade. Ela pergunta demais, explica demais, demonstra demais. E quando isso acontece, algo importante se perde. O mistério desaparece. O desafio desaparece. E sem perceber, ela tira do homem a oportunidade de conquistar. Quando isso acontece, o ego masculino se retrai. Não porque ele não goste da mulher, mas porque o impulso de conquistar desaparece. Filha, muitos acreditam que um homem se apaixona quando recebe amor. Mas muitas vezes ele se apaixona quando sente admiração. Admiração pela postura, admiração pela presença, admiração pela energia feminina. Quando um homem percebe que aquela mulher não se perde tentando agradar, algo muda dentro dele. Ele começa a respeitar. E respeito é uma das bases da atração verdadeira. Sem respeito, o interesse enfraquece. Mas quando o respeito aparece, o desejo pode crescer. Quando o ego masculino é despertado da forma certa, filha, o homem começa a agir diferente. Ele começa a querer impressionar, começa a querer mostrar valor, começa a querer ser visto por aquela mulher. Ele observa mais o que você fala, observa mais como você reage, porque dentro dele existe algo que deseja reconhecimento.
Não um reconhecimento forçado, mas um reconhecimento que nasce da admiração. E quando isso acontece, algo importante começa a surgir. O envolvimento. Afrodite nunca ensinou mulheres a manipular homens. Afrodite ensinou mulheres a se tornarem inesquecíveis. A mulher que carrega a energia de Afrodite possui algo raro. Ela não corre atrás de atenção. Ela cria presença. Ela não implora amor. Ela desperta desejo. E quando uma mulher se posiciona assim, filha, ela muda completamente a dinâmica da relação. Porque os homens sentem quando estão diante de uma mulher que se respeita. E quando um homem encontra uma mulher assim, algo acontece. Ele começa a pensar nela. Começa a lembrar das conversas. Começa a querer saber mais. A mente masculina gosta de desafios emocionais. Gosta da sensação de conquista. E quando ele sente que precisa conquistar a admiração de uma mulher, o interesse cresce. E muitas vezes é exatamente nesse momento que ele começa a se envolver de verdade. Filha, existe um momento em que algo muda na forma como ele te vê. Não porque você falou algo. Não porque você tentou convencê-lo. Mas porque sua postura começou a mostrar algo diferente. Quando uma mulher sustenta sua presença sem ansiedade, ela transmite valor. Ela transmite segurança emocional. E isso chama a atenção. O homem começa a perceber que aquela mulher não está tentando ser escolhida. Ela simplesmente está vivendo. E essa diferença muda a percepção masculina. Porque homens estão acostumados a ver mulheres tentando agradar, tentando provar valor. Mas quando encontram uma mulher que se respeita, algo dentro deles desperta. Filha, admiração é uma das forças mais poderosas dentro de uma relação. Um homem pode sentir atração por muitas mulheres, mas ele se envolve de verdade quando começa a admirar uma mulher. Admiração pela postura. Admiração pela forma como ela se posiciona. Admiração pela forma como ela vive a própria vida. Quando essa admiração começa a surgir, o interesse cresce de forma diferente. Não é apenas curiosidade. Começa a surgir respeito. E respeito fortalece a atração. Filha, quando o ego masculino começa a ser despertado, o homem passa a observar mais. Ele presta atenção nas suas palavras. Presta atenção na forma como você reage. Presta atenção na sua postura diante das situações. Porque dentro dele nasce o desejo de entender quem é aquela mulher. Uma mulher que não está tentando controlá-lo. Uma mulher que não está tentando convencê-lo, mas que simplesmente ocupa o próprio lugar com dignidade. Filha, homens sentem algo muito forte quando percebem que precisam conquistar a admiração de uma mulher. Esse é um movimento natural da mente masculina. Quando tudo está fácil demais, o interesse diminui. Mas quando existe valor, quando existe presença, quando existe respeito, o impulso de conquistar aparece. Ele começa a querer mostrar quem ele é. Começa a querer provar valor. Começa a querer ser visto por aquela mulher. Filha, dentro da mente masculina existe uma busca silenciosa por reconhecimento. Todo homem deseja sentir que é capaz de conquistar algo que tem valor. Quando ele percebe que aquela mulher possui valor emocional, algo se movimenta dentro dele. Ele começa a pensar nela. Começa a lembrar das experiências que viveram. Começa a imaginar como seria aprofundar aquela conexão. E muitas vezes é exatamente nesse momento que o envolvimento começa a crescer. Afrodite nunca ensinou mulheres a se tornarem pequenas para agradar um homem. Afrodite ensina mulheres a reconhecerem o próprio valor. Quando uma mulher vive tentando agradar, ela diminui sua energia. Mas quando ela sustenta sua presença com dignidade, ela se torna magnética. Homens percebem essa energia, sentem essa diferença. E muitas vezes começam a desejar aquilo que antes parecia comum. Filha, existe um momento em que algo começa a acontecer dentro da mente dele. Ele começa a lembrar de você em momentos simples do dia. Lembra de uma conversa. Lembra de uma frase que você disse. Lembra da forma como você reagia às coisas. Essas lembranças aparecem quando ele percebe que aquela mulher tinha algo diferente. Algo que não aparece em todas as experiências. Quando a presença feminina deixa marca emocional, ela permanece registrada na mente masculina. E muitas vezes essas lembranças começam a aparecer exatamente quando ele percebe que você não está mais tentando conquistá-lo. Filha, quando um homem começa a lembrar de uma mulher com frequência, algo muda dentro dele. A curiosidade cresce. Ele começa a observar mais. Começa a querer saber mais sobre aquela mulher. Começa a prestar atenção nos detalhes, porque dentro dele surge um sentimento diferente. Não é apenas atração, é interesse emocional. E quando o interesse emocional aparece, o envolvimento começa a crescer. Filha, quando o ego masculino é despertado da forma certa, o homem começa a sentir vontade de se aproximar. Ele quer conversar mais, quer entender mais sobre você, quer descobrir quem é aquela mulher que não tenta provar nada.
Essa curiosidade abre espaço para o envolvimento, porque a mente masculina gosta de desafios emocionais, gosta da sensação de conquista. E quando ele percebe que precisa conquistar a admiração de uma mulher, algo dentro dele desperta. Filha, a mulher que desperta paixão verdadeira não é aquela que implora amor. Não é aquela que corre atrás tentando convencer um homem a ficar. A mulher que desperta paixão é aquela que se respeita, aquela que conhece o próprio valor, aquela que não abandona a própria dignidade por medo de perder alguém. Quando um homem percebe essa postura, algo muda na forma como ele se relaciona com ela. Porque homens respeitam mulheres que se respeitam. Filha, presença feminina verdadeira é uma força silenciosa. Ela não precisa gritar, não precisa implorar atenção, não precisa disputar espaço. Ela simplesmente existe. Quando uma mulher ocupa o próprio lugar com tranquilidade, ela transmite algo muito poderoso: valor, segurança, consciência de quem ela é. E essa energia é percebida. Filha, quando todas essas coisas começam a acontecer, o homem passa a olhar para aquela mulher de forma diferente. Ele começa a perceber que ela não é comum, que ela não reage como muitas reagiriam, que ela não vive tentando provar valor, e essa diferença desperta algo dentro dele. Ele começa a querer conquistá-la, começa a querer se aproximar, começa a querer fazer parte da vida daquela mulher. Filha, existe um momento em que a percepção dele muda. Não é algo que você força, não é algo que você explica, é algo que ele percebe. Ele começa a entender que aquela mulher não está tentando conquistá-lo a qualquer custo. Ela não está disputando atenção, ela não está implorando presença, ela simplesmente vive a própria vida. E quando um homem percebe isso, algo muda dentro da mente dele. Ele começa a olhar com mais atenção, começa a sentir respeito. E respeito é uma das portas da paixão. Filha, quando o respeito aparece, o desejo pode crescer de uma forma diferente. Não é apenas atração física, é admiração, é curiosidade, é vontade de se aproximar. Porque um homem sente quando encontra uma mulher que possui valor emocional. Uma mulher que não tenta se diminuir para ser escolhida. Uma mulher que sustenta sua presença com dignidade. Esse tipo de energia desperta algo profundo dentro da mente masculina. Filha, quando um homem percebe que precisa conquistar a admiração de uma mulher, o ego masculino desperta. Ele começa a querer mostrar quem ele é. Começa a querer impressionar. Começa a querer provar valor. Esse movimento é natural dentro da dinâmica masculina. Porque o homem gosta de sentir que conquistou algo que tem valor. Quando tudo está fácil demais, o interesse diminui. Mas quando existe presença e respeito, o impulso de conquistar aparece. Filha, muitos homens não se apaixonam apenas pela beleza de uma mulher. Eles se apaixonam pela energia que ela carrega, pela forma como ela se posiciona, pela forma como ela se respeita. Quando um homem percebe que aquela mulher tem vida própria, algo dentro dele se movimenta. Ele começa a querer fazer parte daquele mundo, começa a querer se aproximar daquela presença. Afrodite nunca ensinou mulheres a se tornarem pequenas para agradar um homem. Afrodite ensina mulheres a reconhecerem a própria força. A mulher que carrega a energia de Afrodite não implora amor. Ela não corre atrás tentando provar valor. Ela simplesmente ocupa o próprio lugar. E quando uma mulher ocupa o próprio lugar com segurança, filha, ela muda completamente a forma como é percebida. Filha, quando um homem encontra uma mulher que possui presença, dignidade e valor próprio, algo acontece dentro dele. Ele começa a pensar nela, começa a lembrar das conversas, começa a sentir curiosidade novamente. E muitas vezes é exatamente nesse momento que o envolvimento começa a crescer. Não porque ela tentou convencer, mas porque ela despertou algo dentro dele. Filha, agora respire por um momento. Permita que sua energia volte para o centro. Afrodite nunca ensinou mulheres a implorar amor. Afrodite ensinou mulheres a reconhecerem o próprio valor. Quando uma mulher se respeita, algo muda na forma como ela é percebida. Ela não precisa convencer ninguém a ficar. Ela não precisa provar que merece amor. Ela simplesmente sustenta sua presença. Agora repita dentro de você. Afrodite, fortalece minha presença. Afrodite, desperta em mim a consciência do meu valor. Que eu nunca mais me diminua para ser escolhida. Que eu nunca mais abandone minha dignidade por medo de perder alguém. Que eu sustente minha energia com respeito e verdade. Se este homem precisar caminhar ao meu lado, que ele venha por admiração, que ele venha por reconhecimento, que ele venha porque percebeu o valor da mulher que encontrou. Filha, lembre-se de algo importante. A mulher que conhece o próprio valor não precisa correr atrás de amor. Ela se torna alguém que o amor deseja encontrar.